Existe uma pergunta bem simples. Existe diferença entre ventilar um paciente com Covid-19 e outros pacientes que apresentam insuficiência respiratória hipoxêmica? Se você for pegar na literatura científica, vai ter muita discussão. Muita discussão se tem diferença, o que é para ser feito de uma maneira diferente. Vai ter paciente que você ventila com volume corrente mais baixo, paciente que ventila com volume corrente mais alto. O que é que você pode fazer de diferente com esses pacientes? Mas se você pegar que dentro da terapia intensiva a gente tem diversas disfunções que podem levar ao paciente a ter necessidade da ventilação mecânica, e para cada uma dessas disfunções você tem que ter uma monitorização contínua e avaliar o paciente e manter uma ventilação protetora, essa parte não altera muito entre uma ventilação de um paciente com Covid e uma ventilação de outros pacientes que estão ali com insuficiência respiratória hipoxêmica. Uma coisa que vai diferenciar bem é a necessidade de você reduzir a dispersão de aerossóis. Então, antes, dentro da terapia intensiva, quando você não... Antes não, né? Quando você está em uma terapia intensiva que não tem um paciente com suspeita de Covid, ou não tem um paciente que tem uma doença respiratória transmissível, não tem um isolamento respiratório, você não tem tantos cuidados como com a dispersão do aerosol, como desconectar um ventilador, fazer uma ressuscitação cardiopulmonar com o paciente fora da ventilação mecânica. E aí, quando chegou a pandemia e veio os pacientes com a Covid-19, teve que ter esse cuidado, não desconectar o paciente, de reduzir a produção de aerosol, de colocar EPI para reduzir a taxa de transmissão para os profissionais de saúde e aí reduzir a taxa de transmissão também em todo o ambiente. Então, essa parte é bem diferente. A parte dos cuidados respiratórios, dos cuidados de dispersão do aerossol. São rotinas que tiveram que ser treinadas. Quando começou a pandemia, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro, trabalhando no hospital que terminou ali tendo várias UTIs que atendia paciente com Covid. Mas antes da gente receber esses pacientes, a gente fez um trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Fez toda a pesquisa do que é que estava sendo publicado, apesar que tinha pouca publicação, mas o que é que estava sendo falado, o que a Organização Mundial de Saúde dizia, o que é que você poderia fazer para diminuir o risco para o profissional de saúde e ter um atendimento seguro e gerar uma intervenção benéfica para o paciente dentro da terapia intensiva. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa e preparar os protocolos, vieram várias perguntas, teve medo. O medo de vários profissionais de entrar no leito que tinha um paciente lá com Covid ou na UTI com Covid. Eu lembro muito bem a gente fazendo os treinamentos, então ficou responsável de gerar os protocolos, a gente depois foi fazer os treinamentos com toda a equipe, tanto a equipe de fisioterapeuta, a equipe de profissional médico, a equipe de técnicos de enfermagem, de enfermeiros. A gente foi começar a fazer os treinamentos para demonstrar o que você precisaria, como você poderia reduzir esse risco. O que é que a gente viu? O medo. E o medo fez muita gente correr atrás de se preparar. E vários protocolos que antes eram para serem seguidos e não eram, começaram a ser implantados dentro da terapia intensiva de uma maneira mais concreta. Uma coisa mesmo que era pouco utilizada, apesar de já ter indicação, já ser discutida, mas na prática clínica era pouco utilizada, era a posição prona no paciente com hipoxemia refratária. Então, tínhamos vários pacientes que tinham essa necessidade, mas não tínhamos equipes treinadas. Falando aí com a terapia intensiva em todos os ambientes, todos os locais. Então, a gente tinha vários pacientes que precisavam, mas não tinha equipes treinadas. O medo de realizar a posição prona, o paciente não era pronado. Muitas vezes o paciente não era pronado, mesmo tendo a indicação para ser pronado. E o fisioterapeuta, quando começou a atuar com esses pacientes com a Covid-19, fez muita diferença. Já fazia antes, já tinha essa representabilidade da terapia intensiva, mas ficou muito mais claro. E por que ficou muito mais claro? Porque eles tiveram tendo muito pacientes, mais pacientes graves, e quanto mais grave o paciente, mais pacientes com disfunções respiratórias, mais claro fica a necessidade de um fisioterapeuta capacitado para gerar intervenção segura dentro da terapia intensiva. Então, quando você pega um paciente com Covid-19, tem diferença? Tem. Disse aqui, expliquei alguns pontos de
cuidados de dispersão de aerossol, cuidados para você reduzir as complicações de contaminação. Em relação à parte ventilatória, o que você vai fazer de diferentes? Aí você vai entender aqui que muito que é discutido, que é falado, é o básico. Você, sabendo o básico, vai fazer a diferença para esse paciente. Não precisa de firula, não precisa de fazer mágica. Não, é o básico. O fisioterapeuta que domina o básico da ventilação mecânica, que a gente vai discutir aqui, consegue atuar com segurança com os pacientes. E por que eu sempre repito isso, que é o básico que faz a diferença? Porque o básico é se você saber avaliar o paciente, identificar a alteração e definir a conduta para aquela alteração. Pensando sempre que cada caso é um caso. Então, se você pega um paciente com Covid-19 e vai lá, o paciente caiu a saturação, vamos pronar o paciente, vamos recrutar, colocar a PIP lá em cima, e muitas vezes a conduta básica era deixar o tubo que estava seletivo sem ficar seletivo. Muitas vezes a conduta básica era trocar o filtro que estava encharcado e não era trocado o filtro por causa do risco de desconectar o paciente do ventilador. Teve um caso clínico que tinha acontecido comigo já e aconteceu outras vezes dentro da terapia intensiva. Estava na UTI, recebi lá o plantão para UTI Covid, 10 leitos, vários pacientes graves, entubados em ventilação mecânica. E tinha um paciente, um vozinho idoso, entubado, que quando foi colhida a gasometria, estava com PaCO2, pressão arterial de gás carbônico, em 100 milímetros de mercúrio. Já tinha aumentado o delta de pressão, já tinha sido feito os parâmetros, deixado os parâmetros lá em cima, aumentado a frequência respiratória, o pessoal já tinha feito, e o paciente, quando colhia a gasometria, ainda estava lá com uma acidose respiratória e ainda apresentava um volume corrente abaixo do predito para ele. Então, ele tinha acidose respiratória, tinha um volume corrente abaixo do predito para ele e não melhorava essa ventilação, não melhorava. Estava com o sistema de aspiração fechado, com um filtro, que é o filtro HMEF, né? Ele filtra e aquece e umidifica. HMEF que dificulta, ele filtra o ar mesmo, o HME só aquece e umidifica. O HMEF é uma sigla em inglês para dizer que é um filtro que aquece e umidifica. O HME só aquece e umidifica. O filtro HMEF ele tem um componente hidrofóbico e higroscópico, por isso que ele tem o efeito de aquecer e umidificar e ainda filtrar. Então, o paciente estava com filtro, sistema de aspiração fechada, o volume corrente lá embaixo, sedado, calculada a mecânica, a resistência lá em cima. E não vinha secreção, a ausculta não apresentava padrão de roncos. Qual é um ponto simples, por isso que eu digo que muitas vezes é o básico que faz diferença. Vamos pensar, o paciente, como eu falei no começo, um dos maiores cuidados que o paciente com Covid tem é não desconectar o paciente do ventilador para não liberar aerosol aí para o ambiente e ter a contaminação de profissionais de saúde e do ambiente. O que é que acontece? Muitas vezes é deixado o paciente conectado no filtro HMF e não é trocado o filtro de maneira rotineira, que é para ser trocado pela equipe de enfermagem. Quando o fisioterapeuta avalia, também vê que está obstruído. Se você tem um filtro que é para aquecer e umidificar e ele está encharcado de líquido, o que é que vai acontecer? Ele aumenta a resistência. Aumenta a resistência para você conseguir gerar o mesmo volume, vai ficar muito mais difícil. E aí o volume começa a cair. Como foi resolvido? Clampeado o tubo, para não ter a dispersão do aerossol, desconectado depois do filtro, porque o filtro está reduzindo ali a contaminação do circuito do ventilador, tirado o filtro e colocado outro filtro. Quando a gente colocou outro filtro, o volume corrente foi lá para cima e o PaCO2 que estava em 100 começou a reduzir e chegou dentro do valor de normalidade. Então veja que foi uma conduta básica. Por isso que eu falo sempre, o básico salva a vida dentro da terapia intensiva. Principalmente se você está começando, você tem que aprender essas coisas básicas, porque essas são condutas que vão ter intercorrência, que vão modificar o desfecho do paciente e vão fazer você ficar inseguro dentro da terapia intensiva. Porque você ia pegar um paciente desse, ia ficar rodando, ia correr atrás e não ia lembrar, o filtro está sem ser trocado direito. Pode ser que seja o filtro que está aumentando a resistência. Repetindo mais uma vez no básico. Não calculou a mecânica, aí não viu que a resistência está aumentada. O básico é calcular a mecânica. O básico é ver se o filtro está encharcado. O básico é identificar uma sincronia
que você está vendo no ventilador e tentar corrigir, identificando se a causa é do ventilador ou do paciente. Isso aí é o básico para você definir uma intervenção segura para o paciente dentro da terapia intensiva. Então, primeira coisa que você tem que aprender, não precisa fazer firula. Para você fazer uma ventilação mecânica segura, os pacientes com Covid, aprenda o básico, entenda o básico. É isso que vai fazer a diferença. Todas as outras condutas você tem que aprender também? Tem, mas veja, comece pelo mais simples. A partir do momento que você aprende o mais simples, você vai evoluindo para conseguir colocar em prática condutas complexas. Vamos fazer uma analogia. Você pega um taxista, ele nunca dirigiu um carro de Fórmula 1. E você chega lá, vamos dirigir um carro de Fórmula 1. Não é porque ele é motorista de táxi há 10, 15 anos que ele vai conseguir pegar um carro de Fórmula 1 e correr bem. Não é isso. Ele tem que ser treinado para correr com o carro de Fórmula 1. Mesmo ele tendo tempo de atuação. Não é o tempo que vai fazer. Então, se você ainda está no começo, tem insegurança, para você realizar uma manobra de recrutamento, para você realizar uma posição prona, para você titular uma PIP, você primeiro tem que ter o conhecimento básico e ser treinado para atingir esse conhecimento mais avançado. Mas eu vi. Não, é treinamento. Treinamento de tirar dúvidas, de perguntar, ter o conhecimento teórico, tirar as dúvidas, ter o suporte. E aí você vai aprendendo como gerar essa intervenção de uma maneira segura. Não tem como você pensar de outra forma. Você não vai lá chegar, eu vou realizar uma conduta no paciente, mas eu não sei realizar ainda. O risco é grande. Pegue essa informação. Se você não é treinado, se você não sabe realizar ainda, treine. Tira a dúvida para gerar a intervenção. E tenha a base do conhecimento bem formada. Então, existe diferença? Existe diferença, sim, como eu respondi no programa. Que é mais importante para saber ventilar um paciente com Covid-19 é ter o conhecimento da base, a base da ventilação mecânica, saber a fisiologia, biomecânica, é isso que é o mais importante, já que se você tem esse domínio, aí você evolui para outro, o que é mais complexo. Se você for pegar os protocolos de posição prona, as pesquisas que saíram antes de ter até a Covid, que já demonstrava o benefício no paciente com pulmão de SARA, e você pegar a maioria, diz que as equipes têm que ser treinadas. Então, se você nunca tem todo mundo da equipe, nunca ninguém colocou o paciente na posição prona, aí chega um paciente que precisa, vamos tentar, é como você pegasse um carro de Fórmula 1 que você não sabe pilotar e vamos tentar correr. Então, se prepare antes para ir chegar no paciente assim. Tenha o conhecimento teórico do que fazer, o porquê fazer, para você chegar nesse paciente e definir a intervenção de uma maneira segura.